Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ela versa sobre a avaliação de um bem penhorado na execução, a quem compete realizar a avaliação e quais critérios podem ser utilizados. Trata-se do recurso especial 1.786.046 do Rio de Janeiro, RESP 1786046 do Rio de Janeiro. Como de costume, na descrição desse vídeo vocês vão encontrar a referência completa do julgado e a disponibilização da ementa. Quais foram os aspectos fáticos que emolduram a atuação, o quadro fático que subministra a atuação do STJ? Nós tivemos na origem uma execução por título executivo extrajudicial ajuizada por um banco em face de uma faculdade privada, cobrando a quantia de 10 milhões de reais. Deu-se a citação da executada e não foi oferecido bens à penhora, nem se deu o pagamento do débito exequendo. Então, o banco solicitou e o juiz deferiu a realização de penhora online de ativos financeiros e ela também restou infrutífera. A exequente pediu, então, a penhora, indicou um bem à penhora, que era um bem imóvel onde funcionava a faculdade. O juiz deferiu a penhora e, quando da avaliação, o oficial de justiça e avaliador, o OJA, oficial de justiça avaliador, avaliou o imóvel em 12 milhões de reais. A previsão para que o oficial de justiça faça a avaliação encontra-se no artigo 870, é a regra. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. O exequente discordou da avaliação, porque após a avaliação as partes são intimadas para que exerçam um contraditório a esse respeito, né? Então o exequente indicou que o imóvel não valeria 12 milhões, mas valeriam 8 milhões. E aí o juiz determinou nova oitiva do oficial de justiça, que ressaltou que era complicado realizar a avaliação, porque envolvia, além do imóvel, também todo um conjunto empresarial, um polo universitário em atividade, com várias salas de aulas, auditórios, áreas comuns. Então ele sugeriu, com base no parágrafo único do artigo 870, a nomeação de um perito para a realização da avaliação. O exequente concordou, também solicitou a designação de um perito para a avaliação. Veja que o 870 prevê isso, no parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, perito para avaliar, perito avaliador, fixando-lhe prazo de até 10 dias para entrega do laudo. Então, com base no 870, parágrafo único, tanto o oficial de justiça quanto o exequente solicitaram a nomeação de perito. E a executada, a faculdade, peticionou dizendo que em uma outra execução na Justiça do Trabalho, e também em face de execução, então numa execução trabalhista, o imóvel já teria sido penhorado e teria sido avaliado em 15 milhões de reais. Então veja que nós temos aí 12 milhões para o oficial de justiça, 8 milhões para o exequente, aí agora aparece a executada dizendo que em uma outra execução o imóvel já foi avaliado em 15 milhões, e aí a questão foi para o perito, e aí a questão foi para o juiz avaliar se iria nomear perito e qual valor iria definir para avaliação do bem. E aí, aqui que está o cerne da questão. O juiz indeferiu o pedido de nomeação de perito, afirmando que a realização de perícia
retardaria a execução e que seria possível avaliar o bem pelas regras de experiência comum. As regras de experiência comum está prevista no artigo 375 do CPC. Seria possível aplicar essa regra de experiência comum porque ele, juiz, conhecia muito bem a região e como a prefeitura atribuía como valor venal do bem para fins de cálculo de IPTU a cifra de 11 milhões de reais, o juiz então estipulou que o valor do bem era de 11 milhões de reais. Olha a redação do artigo 375 do CPC. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. E aí essa questão chegou até o STJ, que fez um aprofundamento maior quanto a essa regra de experiência comum, dizendo que o juiz não pode utilizá-la para fins de avaliação do bem imóvel na execução. Então, já adiantando, a conclusão do STJ foi que o juiz errou, que o imóvel penhorado não pode ser avaliado pelo próprio julgador com base nas máximas de experiência de que trata o artigo 375, sendo necessária a realização de perícia nos casos em que o oficial de justiça avaliador não conseguir avaliar o bem. Tradicionalmente, as regras de experiência comum exercem funções de auxílio ao juiz para interpretar as alegações e depoimento das partes, para melhor compreender algumas palavras ou expressões em ambientes e circunstâncias específicos, auxilia o juiz para atribuir significado peculiar de determinados termos segundo o lugar ou o dialeto do entrevistado, auxiliam o juiz para a atribuição de sentido aos enunciados normativos abertos, os conceitos jurídicos indeterminados, informando e esclarecendo o sentido, por exemplo, de perigo de dano, animal perigoso. As regras de experiência comum auxiliam o juiz na formação do juízo de verossimilhança, a aparência de verdade, essencial ao convencimento do julgador. Tudo isso é verdade. Essa é a função clássica e tradicional da regra de experiência comum. No sistema adotado pelo pelo sistema processual brasileiro de persuasão racional, do livre convencimento motivado, do artigo 371, as regras de experiência comum pavimentam a construção do raciocínio lógico e estruturado que põe limites à atividade jurisdicional e permite prolação de uma decisão verdadeiramente fundamentada. Embora as regras de experiência comum constituam um conhecimento próprio do juiz, não se confunde com o seu conhecimento pessoal, que ele tem a respeito de um fato concreto, porque o fato que o juiz tem conhecimento pessoal, privado, ele não pode julgar, né? Mas as regras de experiência comum designam um conhecimento já cristalizado na cultura do homem médio, um patrimônio comum da coletividade, que, em razão justamente dessa característica, dispensa a produção de prova, como se dá nos fatos notórios. Então, o juiz pode se valer de um conhecimento empírico ou científico que já caiu em domínio público para julgar as causas que lhes são apresentadas. Porque, em relação a essas questões, não há necessidade de produzir prova. Por exemplo, o conhecimento técnico de que um forno esquenta já está em domínio público. O conhecimento técnico de que um freezer esfria já está em conhecimento público. Agora, o juiz não está autorizado a julgar com base no seu conhecimento pessoal que possui a respeito de um fato específico, obtido sem o crivo do contraditório. E é justamente por isso que os conhecimentos técnicos não universalizados demandam prova específica.
mesmo constituindo um saber privado do juiz. É por isso que a parte final do artigo 375 faz menção às regras de experiência técnica, só que são regras de experiência técnica comum, de conhecimento comum, como essas que eu lhes disse, de com forno esquenta e com freezer esfria. Ressalvado quanto a estas, o exame pericial. Quer dizer, é possível utilizar regras de experiência técnica do conhecimento comum, a não ser que seja necessário o exame pericial. A não ser, só pode usar regra de experiência comum para fins técnicos quando for algo que já caiu no domínio público, algo universalmente conhecido. No caso dos autos, a avaliação de um bem imóvel não é de conhecimento, não é um conhecimento técnico de domínio comum que qualquer um de nós consegue fazer. Mesmo que o juiz conheça muita região, mesmo que o juiz já tenha sido corretor de imóvel, ele não pode nesse caso, porque é um conhecimento privado dele, não é domínio público. Então é justamente esse o cerne. Não há como afirmar que o bem penhorado, no caso dos autos, considerando suas características, suas dimensões, sua localização, sua conformação específica, constitui matéria de conhecimento público. O homem médio não tem condições de afirmar se o imóvel em questão vale 12 milhões, como inicialmente o oficial de justiça apontou, se vale 15 milhões, como já apurado na Justiça do Trabalho em outra execução, se vale 8 milhões, como sustentado pelo exequente, se vale 11 milhões, como constando do valor venal do imóvel. Quer dizer, e essa utilização de que a prefeitura teria atribuído esse valor, essa quantia como valor venal, utilizada pelo magistrado em reforço de argumentação, que o principal argumento dele foi: eu conheço a região, eu posso avaliar pela regra de experiência comum. E também a prefeitura atribuiu esse valor. Esse reforço de argumentação, o valor venal da prefeitura, ele é insuficiente para dispensar a realização da perícia. Porque só se autoriza a utilização de conhecimento técnico ou científico pelo juiz, dispensando-se, portanto, a realização de perícia, quando esse fato se fundar, quando o conhecimento técnico se fundar em máxima de experiência comum de aceitação geral, que já caiu em domínio público, como eu venho lhe dizendo, que não é o caso. Então, a conclusão que o STJ chegou nesse julgado foi a de que, aspas, o conhecimento técnico ou científico de juiz sobre determinado mercado imobiliário não pode ser equiparado às regras de experiência comum prevista no artigo 375 do CPC, sendo indispensável a realização de perícia para avaliar bem imóvel objeto de penhora. Ok? Então, meus amigos, era isso que eu queria falar com os senhores sobre esse julgado. Já tendo feito, nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.